Y hoy tenemos un estudio bien interesante. E hoje nós temos estudo bem interessante. Luego vamos a estar dando los teléfonos para que usted nos llame. E daqui a pouco vamos estar dando os telefones para que você ligue para nós. ¿Todos los hermanos tienen las hojas? Todos os irmãos têm as folhas? Sí, todos. Ok. El tema es muertos al pecado. O tema é mortos ao pecado. Atiende, mire para acá un momentito. Preste atenção, olhe para cá um momentinho. ¿Cuántos saben que el pecado fue quitado? Quantos sabem que o pecado foi aniquilado? Diga, el pecado fue quitado. Diga, o pecado foi aniquilado. Sin embargo, Sem dúvida. Pablo habla en ciertos momentos de pecado. Paulo fala em certos momentos de pecado. Hay momentos en las epístolas donde él dice pecado. Há momento nas epístolas onde ele diz pecado. Entonces, si uno dice, bueno, ¿quitó el pecado o no quitó el pecado? Então uma pessoa diz, bem, tirou o pecado ou não tirou o pecado? Claro que quitó el pecado. Claro que ele tirou o pecado. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios João Batista disse, eis aqui o Cordeiro de Deus, que quita el pecado del mundo. que tira o pecado do mundo. Y Pablo dice en Hebreos 9 que lo quitó. E Paulo disse em Hebreus 9 que ele tirou. Quiere decir que la iglesia está sin pecado. Quer dizer que a igreja está sem pecado. Sin embargo, Sem dúvida, Pablo usa el término pecado Paulo usa o termo pecado para aquellas personas aquellas personas que están errando al blanco. para aquelas pessoas que estão errando o alvo. Por ejemplo, Por exemplo, están errando al blanco. estou errando o alvo. Por ejemplo, Pablo dijo, Por exemplo, Paulo disse, si alguno ofende a un hermano, se alguém ofender a um irmão, está pecando contra Cristo. está pecando contra Cristo. Ese término pecado Esse termo pecado no es pecado, não é o pecado, porque el pecado fue quitado. porque o pecado foi aniquilado. Pero ahí pecado significa está ofendiendo. Mas pecado ali significa estar ofendendo, Está poniendo por el piso la sangre de Cristo. está jogando no chão ao sangue de Cristo. Porque si yo ofendo a un hermano por el cual Cristo murió, Porque se eu ofendo a um irmão pelo qual Cristo morreu, yo estoy pecando. eu estou pecando. En el sentido de que estoy errando al blanco. No sentido de que eu estou errando o alvo. ¿Están entendiendo? Estão entendendo? Vamos a verlo bíblicamente. Vamos ver isso biblicamente. Número uno, la parte número uno es la posición del creyente antes de la cruz. Número 1, a parte número 1 é a posição do crente antes da cruz. Dice Efesios capítulo 2, verso 1. Diz em Efésios capítulo 2, verso 1. Atienda bien lo que vamos a hablar. Preste bem atenção no que vamos falar. Si tú comprendes lo que vamos a hablar en estos 45 minutos, Se você compreender o que nós vamos falar nestes 45 minutos, su vida cambiará totalmente. a tua vida mudará totalmente. Tu ministerio cambiará totalmente. Teu ministério mudará totalmente. Dice la posición del creyente antes de la cruz. Diz a posição do crente antes da cruz. Efesios capítulo 2, verso 1. Efésios capítulo 2, verso 1. Dice así: Diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Pablo dice, estando muertos en pecado. Paulo disse, estando mortos em pecado. Diga conmigo, estando muertos en pecado. Diga comigo, estando mortos em pecado. No es que estoy muerto en pecado, Não é que eu estou morto em pecado. es que yo estaba muerto en pecado. É que eu estava morto ao pecado. Pablo dice, estando muerto en pecado, Paulo disse, estando mortos em pecado, andando en las obras de la carne. andando nas obras da carne. Quiere decir que antes de la cruz, Quer dizer que antes da cruz, todo ser humano estaba muerto en pecado. todo ser humano estava morto em pecado. Diga conmigo, muerto en pecado. Diga comigo, morto em pecado. Vamos a ver otro verso, Colosenses capítulo 2, Vamos ver outro verso, Colossenses capítulo 2, verso 13. verso 13. Dice así: Diz assim: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Pablo dice aquí Paulo diz aqui que estábamos muertos en pecado. que estávamos mortos em pecado. Diga, estábamos. Diga, estávamos. Eso es antes de la cruz. Isso é antes da cruz. Esa era nuestra posición antes de la cruz. Esta era a nossa posição antes da cruz. No muertos al pecado, Não mortos ao pecado.
Estábamos muertos en pecado. Estávamos mortos em pecado. Por eso es que todo lo bueno que Moisés hacía, Por isso é que toda coisa boa que Moisés fazia, todo lo bueno que hacía David, toda coisa boa que Davi fazia, todo lo bueno que hacían los profetas del antiguo pacto, toda coisa boa que os profetas faziam no antigo pacto, no podía sacarlos de su posición de muertos en pecado. não podia tirá-los da sua posição de mortos em pecado. Todos los que nacieron desde Adán hasta Cristo Todos aqueles que nasceram desde Adão até Cristo estaban muertos en pecado. estavam mortos em pecado. ¿Cuántos entienden eso? Quantos entendem isso? Vamos a un verso más, Efesios 2:5. Vamos a um verso mais, Efésios 2:5. Otra evidencia más. Outra evidência mais. Dice así: Diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pablo dice aquí, estando muertos en nuestras ofensas, Paulo disse aqui, estando mortos em nossas ofensas, estando muertos en pecado. estando mortos em pecado. Es lo mismo. É a mesma coisa. Antes de la cruz, Antes da cruz, estando muertos, estando mortos, nos dio vida. nos deu vida. Pero nos dio vida después de la cruz. Mas nos deu vida depois da cruz. Antes de la cruz, Antes da cruz, estábamos muertos al pecado. Estávamos Perdón, muertos en pecado. em pecado. Diga muerto en pecado. Diga morto em pecado. Diga muerto al pecado. Diga morto ao pecado. Son dos cosas diferentes. São duas coisas diferentes. ¿Cómo tú estás hoy? Como você está hoje ¿Y cómo está el borracho que tú ves en la calle? e como está o bêbado que você vê aí fora na rua? Muerto en pecado, Morto em pecado, muerto al pecado. morto ao pecado. Si tú eres un pastor que me está escuchando, Se você é um pastor que está me escutando, o un creyente ou um crente, por la radio pela rádio, o aquí en vivo, ou aqui ao vivo, tienes que entender esta verdad. tem que entender essa verdade. Antes de la cruz estábamos muertos en pecado. Antes da cruz estávamos mortos em pecado. No había nada bueno Não havia nada bom que podía sacar al hombre de esa posición. que pudesse tirar o homem dessa posição. Por más bueno que fuera, Por melhor que ele fosse, estaba muerto en pecado. estava morto em pecado. ¿Por qué? Por quê? Vamos a Romanos 5. Vamos a Romanos 5. Vamos a ver por qué. Vamos ver por quê. Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Dice así: Diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. ¿Estás entendiendo? Você está entendendo? El pecado entró al mundo por un hombre. O pecado entrou no mundo por um homem. ¿Cómo se llamó ese hombre? Como se chamou esse homem? Adán. Adão. Y dice la Biblia que por ese pecado, E diz a Bíblia que por esse pecado pasó a todos los hombres. esse pecado passou a todos os homens. David nació muerto en pecado. Davi nasceu morto em pecado. Por eso él dijo, en pecado me concibió mi madre. Por isso ele disse: em pecado me concebeu minha mãe. Moisés nació muerto en pecado. Moisés nasceu morto em pecado. Isaías nació muerto en pecado. Isaías nasceu morto em pecado. Enoc, que fue traspuesto, Enoque, que foi trasladado, también nació en pecado. também nasceu em pecado. Hay personas que dicen, yo hubiera querido estar con David en el templo. Há pessoas que dizem: eu queria estar com Davi no templo. Yo hubiera querido estar con Moisés en el monte. Eu queria estar com Moisés no monte. Yo hubiera querido estar con Jeremías en la cueva. Eu gostaria de ter estado com Jeremias lá na cova. No, ellos estaban muertos en pecado. Não, eles estavam mortos em pecado. Lejos de Dios. Longe de Deus. Destituidos de la gloria de Dios. Destituídos da glória de Deus. Abraham estaba muerto en pecado. Abraão estava morto em pecado. Abraham vio nuestro día. Abraão viu nossos dias. Abraham saludaba esta gloria que tú y yo vivimos hoy. Abraão saudava esta glória que você e eu vivemos Y hoje. la confesaba, Ele confessava, pero nunca la vivió. mas nunca ele viveu. Tú y yo estamos viviendo los mejores tiempos de la historia. Você e eu estamos vivendo os melhores tempos da história.
Después de la cruz, Depois da cruz, el pecado fue quitado. o pecado foi aniquilado. La iglesia está muerta al pecado. A igreja está morta ao pecado. Nadie puede decir que un creyente está en pecado. Ninguém pode dizer que um crente está em pecado. Porque si no, hace vana la cruz de Cristo. Porque senão faz vã a cruz de Cristo. Hace afrenta al Espíritu de gracia. Faz afronta ao Espírito da graça. Mira el verso 18 de Romanos 5. Veja o verso 18 de Romanos 5. Dice así: Diz assim: Pois, assim como pela transgressão de veio a condenação sobre todos os homens, de também pela justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Fíjate que el problema es uno. Note bem que o problema é Uno pecó pecou y ese pecado pasó a todos los hombres. e esse pecado passou a todos os homens. David no tenía que pecar para llamarse pecador. Davi não tinha que pecar para ser chamado de pecador. No, David nació pecador. Não, Davi nasceu pecador. ¿Por el pecado de cuántos? Pelo pecado de quantos? De uno. De Y si uno pecó E se pecou y mató a todos, e matou a todos, ¿no es justo que uno lo arregle não é justo que conserte y le dé vida a todos? e dê vida a todos? Si uno mató, Se matou, uno da vida. dá vida. Después de Adán todos pecaron, Depois de Adão, todos pecaram, pero no pecaron por su pecado. mas não pecaram pelo seu pecado. No fueron llamados pecadores por lo que hicieron. Não foram chamados pecadores por aquilo que fizeram. No, eran pecadores por un pecado. Não, eram pecadores por pecado. Por el pecado de Adán. Pelo pecado de Adão. Pues de la misma manera. Pois da mesma maneira. Diga de la misma manera. Diga da mesma maneira. Por una justicia. Por uma justiça. Por una sola ofrenda. Por uma só oferta. No por mi ofrenda. Não pela minha oferta. No por tus obras. Não pelas tuas obras. No por mi justicia. Não pela minha justiça. Por una sola Por ofrenda. uma só oferta. La ofrenda de A Cristo. oferta de Cristo. Todos los elegidos son justos. Todos os eleitos são justificados. Mira el verso 19. Olha, o verso 19 Dice así: diz assim: Porque como pela desobediência de só homem. ¿de cuántos? De quantos? Un solo hombre. Só homem. Muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de ¿De cuántos? De quantos? ¿Y quién es ese un? E quem é esse Cristo. Cristo. Por la obediencia de un. Pela obediência de muitos serão feitos justos. Claro, después de Cristo, Claro, depois de Cristo. los que nacen después de Cristo nacen justos. Os que nascem depois de Cristo nascem justos. Así que, así como los que nacieron después de Adán nacieron muertos, Da mesma maneira que aqueles que nasceram depois de Adão nasceram mortos, los que nacen después de Cristo nacen justos. os que nascem depois de Cristo nascem justos. ¿Te acuerdas, Aarón Você se lembra de Adão? y los sacerdotes en el templo? Você se lembra de Arão e dos sacerdotes no templo? Oh, todo el tiempo en el templo con el sacrificio y con el incienso, Oh, todo o tempo no templo com sacrifício e incenso, haciendo sacrificio y ofrenda por el pecado. fazendo sacrifícios e ofertas pelo pecado. Todos ellos estaban muertos en pecado. Todos eles estavam mortos em pecado. Todos. Todos. El más santo del antiguo pacto, O mais santo do antigo pacto, Lot, Ló, Abraham, Abraão, el justo Lot, o justo Ló, todos los que la Biblia llama justos, todos aqueles que a Bíblia chama de justos, estaban todos en pecado, estavam todos em pecado, porque nacieron después de Adán. porque nasceram depois de Adão. El pecado de Adán se les imputó a todos. O pecado de Adão foi imputado a todos eles. Y aunque se portaran bien, E até se eles se comportassem bem, estaban muertos en pecado. estavam mortos em pecado. Pues de la misma manera, Mas da mesma maneira, los que nacimos después de Cristo, nós que nascemos depois de Cristo, aunque no nos portemos
comportemos bien, ainda que não nos comportemos bem, estamos justificados para siempre. estamos justificados para sempre. Para siempre. Para sempre. ¿Tú sabes que la iglesia le da miedo hablar esto? E você sabe que a igreja tem medo de falar isso? Hay muchos que me están escuchando por la radio ahora mismo Há muitos que estão me escutando pela rádio agora mesmo y están diciendo, eso es verdad. e estão dizendo, isso é verdade. La Biblia lo dice, A Bíblia diz, pero yo no puedo decirlo. mas eu não posso dizer. Claro, porque es que están comprometidos. Claro, é porque eles estão comprometidos. Yo entiendo eso. Eu entendo isso. Hay muchos que están asalariados, Há muitos que estão assalariados, muy comprometidos con grandes instituciones. muito comprometidos com grandes instituições. Yo comprendo eso. Eu compreendo isso. Pero, ¿somos siervos de Dios o somos siervos de los hombres? Mas nós somos servos de Deus ou somos servos dos homens? ¿Amamos la verdad sobre todas las cosas? Amamos a verdade sobre todas as coisas? ¿Nos llamó a nosotros la institución religiosa o nos llamó Dios? Nós fomos chamados pela instituição religiosa ou fomos chamados por Deus? Si Dios nos llamó, tenemos que hablar la palabra de Dios. Se Deus nos chamou, nós temos que falar a palavra de Deus. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará E libre. conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Ahora vamos a ver la posición del creyente después de la cruz. Agora, vamos ver a posição do crente depois da cruz. Vamos a Romanos capítulo 6, Vamos a Romanos capítulo 6, verso 10 y 11. verso 10 e 11. Dice así: Diz assim: Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Pablo dice, Paulo disse, oiga bien, escute bem, consideraos muertos al pecado. considerai-vos mortos ao pecado. ¿Por qué Pablo dice consideraos muertos al pecado? Por que Paulo disse considerai-vos mortos ao pecado? Porque lo estás. Porque você está. ¿Dónde se considera? Aonde se considera? En la mente. Na mente. Tú tienes que en la mente decir, yo estoy muerto al pecado. Você tem que na mente dizer, eu estou morto ao pecado. Aunque tú veas debilidades en tu carne, Ainda que você veja debilidades na tua carne, aunque la carne te ministra, ainda que a tua carne ministre para tú você, tienes que considerarte muerto al você pecado. tem que se considerar morto ao pecado. Tú sabes que hay mucha gente que dice que están en gracia Você sabe que há muitas pessoas que dizem que estão em graça y todavía piensa que están en pecado. e ainda pensam que estão em pecado? Pastor, es que usted no conoce mis debilidades. Pastor, é que você não conhece as minhas debilidades. Yo hago esto, yo hago aquello. Eu faço isso, eu faço aquilo. Yo tengo una vida pasada muy fea. Eu tenho uma vida passada muito feia. Yo no tengo que saberlo, Eu não tenho que saber, porque eso no es importante. porque isso não é importante. Lo importante es lo que dice la Biblia. O importante é o que diz a Bíblia. Que te consideres, Que te consideres ¿cómo? como? Muerto Mortos al pecado. ao pecado. ¿Tú sabes por qué Pablo dice que te consideres muerto? Você sabe por que Paulo disse que você se considere morto? Porque estás muerto. Porque você está morto. Aunque tu carne diga y rediga, Ainda que a tua carne diga e rediga, tú estás muerto al pecado. você está morto ao pecado. Eso es una posición. Isso é uma posição. Eso no es una condición que varía. Isso não é uma condição que varia. Eso es una posición eterna. Isso é uma posição eterna. Pase lo que pase, Aconteça o que aconteça. tú estás muerto al pecado. Você está morto ao pecado. Eso hay que decirlo. Isso você tem que dizer. Ay, pastor, si le digo eso a mi esposo, Ah, pastor, se eu disser isso pro meu esposo, yo no me atrevo a traerlo a esta eu iglesia. não me atrevo a trazer ele aqui na igreja. Porque si él llega a saber eso, Porque se ele chega a conhecer isso, entonces él va a vivir en libertinaje. então ele vai viver em libertinagem. La verdad no te lleva a libertinaje. A verdade não te leva à libertinagem. La verdad te lleva a libertad. A verdade te leva à liberdade. Mira Romanos 7. Olhe Romanos 7. Dice así. Diz assim. Romanos 6, 7. Romanos 6, 7. Dice así. Diz assim: Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aló. Alô? Aquel que está ¿qué?
Aquele que está o quê? ¿Cuántos están muertos? Quantos estão mortos? Muertos al pecado. Mortos ao pecado. Si tú estás muerto al pecado, Se você está morto ao pecado, entonces estás justificado del pecado. então você está justificado do pecado. Si alguien aquí en Vila Se alguém aqui em Vila o en el estado de Río de Janeiro ou no estado do Rio de Janeiro mañana amanece muerto, amanhã aparecer morto, no sé, en el decreto de Dios, não sei, é o decreto de Deus. Aunque esa persona se haya portado mal, Ainda que essa pessoa tenha se comportado mal, la justicia no lo puede acusar, a justiça não pode acusá-lo, porque está muerto. porque ele está morto. ¿Cómo tú vas a acusar a un muerto? Como é que você vai acusar um morto? ¿Cómo se le puede hacer juicio a un muerto? Como pode se fazer um juízo a um morto? No puedes, Não pode, porque está muerto. porque está morto. Pues la iglesia está muerta al pecado. Pois a igreja está morta ao pecado. Y si estamos muertos al pecado, Y estamos justificados del pecado. E se estamos mortos ao pecado, estamos justificados do pecado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Quem acusará os escolhidos de Deus? ¿Por qué? Por quê? Porque estamos muertos al pecado. Porque estamos mortos ao pecado. ¿Eso te molesta? Isso te incomoda? ¿Te asusta? Te assusta? ¿Te da miedo? Te dá medo? Esa es la verdad. Essa é a verdade. Ay, pastor, pero no diga eso en la iglesia. Ah, pastor, mas não diga isso na igreja. Dígalo afuera, en la calle. Diga lá fora, na rua. Pero no en la iglesia. Mas não na igreja. No por la radio. Não pela rádio. Por la radio es que hay que decirlo. Mas é pela rádio que tem que dizer. Por la televisión hay que decirlo. Pela televisão tem que Por dizer. el internet hay que decirlo. Pela internet tem que dizer. Para que la gente sea libre. Para que as pessoas sejam livres. Mira el verso 2. Veja o verso 2. Verso 1 y 2 del capítulo 6. Verso 1 e 2 do capítulo 6. Dice así. Diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? ¿Estamos muertos para qué? Estamos mortos para quê? Dígale que está al lado suyo, yo estoy muerto al pecado. Diga a quem está do teu lado: eu estou morto ao pecado. Y dígale, usted también está muerto al E pecado. diga: você também está morto ao pecado. Oiga, Ouça, tú sabes que yo tengo muchas debilidades que van en contra de lo que yo dije. você sabe que eu tenho muitas debilidades que vão contra o que eu estou dizendo? Cuando yo digo, yo estoy muerto al pecado, Quando eu digo eu estou morto ao pecado, yo lo digo en revelación, eu digo isso em revelação, pero mi carne se opone. mas a minha carne se opõe. Mi carne me dice, A minha carne me diz: hipócrita, hipócrita. ¿cómo tú dices que estás muerto al pecado? Como é que você diz que está morto ao pecado? Si tú hiciste esto, esto, esto y aquello. Se você fez isso, isso, isso e aquilo. ¿A cuánto les acusa la carne? A quantos aqui a carne acusa? Bienvenido al club. Bem-vindos ao clube. Porque si la carne se opone, Porque se a carne se opõe, quiere decir que estás en la verdad. quer dizer que está na verdade. Porque la carne nunca se va a someter a la verdad. Porque a carne nunca vai se submeter à verdade. La carne siempre se va a oponer a la verdad. A carne sempre vai se opor à verdade. Mira cómo dice ahí mismo Romanos 8:10. Veja como diz aí mesmo em Romanos 8:10. Dice así: Diz assim: E se Cristo está em vós, aló, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. oiga, si Cristo está en ti, Escute, se Cristo está em você, es porque tú estás muerto al pecado. é porque você está morto ao pecado. Una pregunta: Uma pergunta: ¿cuántos creen que Cristo está en ti? quantos creem que Cristo está em ti? Pero tú estás seguro de eso? Mas você está certo disso? Pues ¿cómo puede Cristo estar en ti y en pecado? Mas então como pode Cristo estar em ti e em pecado? O sea, ¿cómo tú puedes decir con certeza, Cristo está en mí si tú estás en pecado? Ou seja, como você pode dizer com certeza, Cristo está em mim, porém em pecado?
Si tú estás en pecado, Cristo no puede estar en ti. Se você está em pecado, Cristo não pode estar em Porque você. estás en pecado. Porque está em pecado. Y Él no habita donde hay pecado. E Ele não habita onde há pecado. Donde Él está, Onde Ele está, hay santificación. há Hay santificação, justificación. há justificação. Por eso es que la iglesia está sentada juntamente con Él en lugares Por celestiales. isso é que a igreja está assentada juntamente com Ele em lugares celestiais. Él primero nos bautizó Ele primeiro nos batizou en su muerte em sua morte, para que muramos al pecado para que morrêssemos ao a pecado través de su muerte. através da sua morte. Y cuando Él resucitó, E quando Ele ressuscitou, tú y yo resucitamos con Él, você e eu ressuscitamos com Ele, libres del pecado, e livres do pecado, muertos al pecado, mortos ao pecado, para siempre. para sempre. Ei, Abba Padre. Abba, Pai. Eso es una posición. Isso é uma posição. Eso no es una condición. Isso não é uma condição. Eso no es cuando tú te sientes bien. Isso não é quando você se sente bem. Oh, hoy sí que me siento bien. Ah, hoje sim eu me sinto bem. Hoy sí que estoy muerto al pecado. Hoje sim estou morto ao Oh, pecado. Jesucristo, hoy sí ven. Oh, sim, Jesus Cristo, hoje sim. Hoy vem. sí que estoy preparado. Hoje sim estou preparado. Y el día que te levantas triste, E o dia que você se levanta triste. oh, hoy no, Señor. Oh, hoje não, Senhor. No, esto es para siempre. Não, isso é para sempre. Diga para siempre. Diga, para sempre. ¿Cuántos entendieron lo que es posición? Quantos entenderam o que é posição? Antes estábamos muertos en pecado, Antes estávamos mortos em pecado. ahora estamos muertos al pecado. Agora estamos mortos ao pecado. El hijo tuyo que todavía no ha venido,